WEG, Klabin e Banco do Brasil. Todas essas empresas caíram assim bem, caíram firme nos últimos meses e todas elas eram queridinhas de muitos investidores. Logo, a pergunta que fica no ar é o que eu faço com isso? Tem muitos fãs de Klabin na bolsa, muitos fãs de Banco do Brasil, de WEG, e eles estão se perguntando: compro o Klabin, compro o WEG, compro o Banco do Brasil? No caso, compro mais. Quem não tem essas ações se pergunta: devo comprar agora? E quem tem se pergunta: e aí, eu vendo ou espero voltar ao preço que eu paguei? Ou enfim, o que eu faço? Porque é uma situação diferente, né? A bolsa ela tá subindo, pega aí nos últimos 12 meses, e enquanto isso, ações populares estão caindo. E é por isso que a gente vai fazer esse vídeo. E aqui o meu sócio, Filipão, que é um cara espetacular, planejador financeiro CFP, vai explicar o que aconteceu com essas empresas recentemente para elas caírem, quais são os riscos que cada uma delas tem e qual a nossa visão sobre elas e principalmente como é que tu faz para identificar se alguma delas é uma oportunidade para ti, no teu contexto, no que tu busca como investidor ou não, beleza? Então presta atenção, se você caiu de paraquedas no vídeo, prazer, somos do Clube do Valor, te inscreve no canal, dedo no like e bora pro conteúdo. Boa, vamos lá. Ibovespa bateu máxima recentemente, já bateu 190 mil pontos esse ano, chegou a quase beijar os 200 mil ali. Só que depois veio o ajuste. E em 2026 ele ainda acumulou uma alta, mas é de 8%, um pouco mais branda. Nos últimos 12 foram quase 25% de alta, sendo que ainda assim, onde quase tudo na bolsa subiu, 3 das ações mais conhecidas na nossa bolsa simplesmente não acompanharam. Só esse ano, pra você ter uma noção, a Klabin caiu mais de 9%, a WEG caiu mais de 5% e o Banco do Brasil caiu mais de 8%. Esses são os números que estão na realidade agora. Vamos dar uma entendida por que isso está acontecendo, por que o mercado subiu e elas não acompanharam. E aí quando a gente fala de duas dessas 3 empresas, a gente tem um culpado em comum por trás disso, que é a variação do dólar. Começando pela Klabin, o que é que está por trás dessa queda aqui? A Klabin que foi fundada ali em 1899 por um cara chamado Maurício Klabin, imigrante lituano que começou com uma papelaria lá em São Paulo. Aí em 1934 ele montou a primeira fábrica integrada de celulose e papel do Brasil e hoje, 120 anos depois, a Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagem do nosso país. E preste atenção, esse contexto é importante. Essa empresa ela vende basicamente 3 coisas: celulose, papel e embalagens. Ou seja, basicamente caixa de papelão e sacos. E é aqui que mora o ponto-chave. Cerca de 60% da receita da Klabin é toda em dólar, enquanto os custos dela são em reais. Beleza, corta para a WEG, empresa que foi fundada em 1961 em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, por 3 sócios. Esses senhores estão aí na tela. E se transformou em uma história de sucesso que muita gente já conhece. Ela começou fabricando motores elétricos pequenos e hoje opera em mais de 135 países, fechando 2025 com faturamento de mais de 40 bilhões. Hoje ela vende motores elétricos, equipamentos de geração e transmissão de energia e chega até automações industriais e tintas. E o detalhe importante, cerca de 60% da receita da WEG é dolarizada, sendo metade disso somente nos Estados Unidos. E aí quando a gente começa a entender isso, a correlação com o dólar começa a ficar meio óbvia. Se o dólar varia de preço, a receita da empresa também. E como a cotação do dólar em reais chegou a cair 10% no último ano e está com uma queda acumulada de 4% nos últimos 12 meses, naturalmente esse impacto chegou nas duas empresas. Ou seja, por mais que na tua vida, na minha, na nossa como brasileiros e na grande maior parte das empresas do Brasil, quando o dólar cai, isso é bom, no caso dessas duas não. E aí isso chegou nos resultados. Olha aqui, ó, a Klabin no primeiro trimestre de 2026, ela saiu de um lucro de 440 milhões para um prejuízo de quase 500 milhões. A gente está falando de 1 bi de diferença nessa história. O mercado esperava uma geração de caixa medida pelo EBITDA de 1,75 bi e ela entregou 1,67 bi. Além disso, a alavancagem, a dívida da empresa segue muito alta. E aí assim, quando a gente olha puramente o resultado de lucro da empresa dos anos fechados, ela segue fechando no positivo. O ano passado foi mais de 1 bi, por exemplo. Mas o fato é que se a gente observa com cautela, o lucro líquido ele vem sendo espremido desde 2022. Ou seja, todos esses pontos não é que tornem a ação necessariamente ruim, mas eles acabam frustrando projeções de curto prazo e batendo no preço da ação. Tanto é que a gente olha ela ali com um preço sobre lucro de 30 vezes, ou seja, é um número muito alto, como que o mercado demonstrando que ainda tem a percepção que a empresa é cara, mesmo caindo. A WEG, então, sofreu ainda mais com os termos de quebra de expectativa, né? Como a WEG já é uma empresa muito bem falada, de uma qualidade muito alta aqui no Brasil, a expectativa do mercado é sempre muito alta para ela. Então, mesmo com o resultado mediano para bom, o que importa é a diferença entre expectativa e realidade para o mercado. E quando isso acontece, o mercado cai. Já é o 4º trimestre seguido entregando abaixo do consenso para a WEG. Lucro do primeiro trimestre caiu 5,7% para 1,4 bi, abaixo do esperado. E aí até olhando os resultados fechados da WEG
VEG dos últimos anos, ela tem um cenário diferente, né? Ela apresenta um crescimento de lucro líquido nos últimos anos. E não é de agora, nas últimas décadas a empresa vem demonstrando essa capacidade gigantesca que ela tem de performar. Só que o problema da VEG é o de sempre, que a gente vem falando nos últimos 10 anos talvez. Uma empresa muito boa que de tão boas as expectativas, o mercado acaba enxergando elas quase sempre como cara. Negociando com preço sobre lucro de 30 vezes, PVP de 10 vezes e o EV/EBITDA dali de 21 vezes. Ou seja, empresa extremamente lucrativa, ROI de 35, margem EBITDA de 22, é um absurdo de grande. Mas o preço cobrado pela qualidade tá lá em cima. Então a Klabin sendo uma boa empresa com o preço descontado, esperando o câmbio voltar, e a VEG uma empresa excelente cobrando o preço por isso. Beleza, essas duas têm um fator em comum. A gente já vai ver se faz sentido aproveitar essas quedas ou não. Vamos para a terceira ação. Só que antes disso, um convite importante para vocês. Eu sei que vocês que estão aqui nesse vídeo gostam de ficar olhando ação por ação, entender o mercado financeiro, qual é a melhor, ação A ou ação B. Só que sendo bem francos, eu, você, todos nós sabemos que uma ação ou outra não é o que vai transformar o teu patrimônio. Muito pelo contrário, muitas vezes concentrar os teus investimentos em poucos ativos traz muito mais risco do que benefício. A gente viu isso com o caso do próprio Banco do Brasil, que muita gente gostava de concentrar dinheiro ali e o banco simplesmente despencou. O que aconteceu com essas pessoas? Elas deram uma sumida na internet. E isso se torna ainda mais importante em momentos de dificuldade econômica. 2026 é um ano de muita instabilidade, de eleições pela frente. E foi pensando em te mostrar o nosso próprio processo de investimentos que a gente criou um evento diferente. No dia 13 de julho, às 19 horas, o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador aqui do clube, vai apresentar para você o novo plano de investimentos. Uma aula totalmente gratuita, onde a gente vai mostrar as 3 mudanças que você precisa aplicar na tua carteira de investimentos ainda esse ano para construir uma renda passiva sólida, vitalícia, de 30 mil reais ou muito mais. A gente vai te mostrar exatamente o mesmo processo, as mesmas mudanças que a gente faz na carteira dos nossos clientes aqui no clube, que somam mais de 6 bilhões de reais. Então, para você participar, é muito simples e totalmente gratuito. Clica no link que eu vou deixar aqui embaixo. Beleza, falamos das 2 primeiras, bora pro Banco do Brasil. E vale relembrar que a gente tá falando de um banco aqui que em 2023 era o segundo maior banco do país, quando a gente olhava para ativos, com mais de 2 tri. Ele atua basicamente em tudo no setor bancário. É varejo, pessoa física, atacado, pessoa jurídica, financiamento do próprio governo e o principal para esse vídeo aqui, que é o agronegócio. É o principal setor que está sendo mais falado em relação ao Banco do Brasil nos últimos meses. A gente está falando de uma instituição que controla praticamente 50%, metade de todo o empréstimo que se faz para grandes e pequenos produtores rurais do país. São mais de 2 milhões de clientes. E ao mesmo tempo que isso é uma força do banco, afinal de contas o agro é muito forte no nosso Brasil, isso vem se tornando a pior fraqueza dos últimos meses. Principalmente porque as coisas não estão boas no setor agro. Em 2025 inteiro, para você ter noção, o lucro do Banco do Brasil caiu pela metade, fechando o ano em 16 bi. O menor desde 2020. E aí veio o resultado do primeiro tri de 2026, lucro de 3,4 bi, mais uma queda pela metade em um ano. Isso comparado com o ano passado, que já tinha sido ruim. O ROI, que é a rentabilidade sobre o capital investido dos acionistas da empresa, despencou para 7%, sendo que antes era mais de 16%. Esse que é o menor ROI do banco desde 2016, 10 anos. Pra você ter uma ideia comparativa disso tudo, o Itaú, no mesmo período, entregou um ROI de 24 vezes, de 24%. É 4 vezes o que está fazendo o Banco do Brasil. Santander ficou em 16, Bradesco em 15, e o principal motivo por trás disso é a inadimplência, principalmente da carteira agro. A vida do produtor rural ela não foi nada fácil nos últimos anos do Brasil. Foi quebra de safra, foi dificuldade com o clima, foi preço baixo dos grãos, foi a Selic em mais de 14%, que também encarece muito o crédito. E aí, naturalmente, com isso, o impacto no balanço do Banco do Brasil veio, fazendo com que, inclusive, o próprio BB revisasse para baixo a expectativa de lucro para 2026, saindo de uma janela entre 22 a 26 bilhões de reais esperados para uma janela de 18 a 22. Ou seja, no começo do ano, o mínimo que eles esperavam lucrar agora é o máximo esperado. Isso é muito ruim, o mercado vê isso com maus olhos. E aí quando a gente olha para os números atuais do Banco do Brasil, a coisa não fica melhor não. A margem líquida está bem menor do que a média do setor. Atualmente o Banco do Brasil está em menos de 4%, enquanto a média está quase em 14%. Sem falar do ROI também, que a gente já comentou, atualmente em 6%, sendo que a média do setor é em 8%. Então, entendido tudo isso, por que essas 3 empresas acabaram caindo mesmo enquanto o Ibovespa estava subindo, a gente já encontra um risco chamado de não sistemático na carteira, né? Aquele que afeta ali ativos em específico, diferente de todo o mercado, do comportamento que o mercado está tendo. Então a pergunta que fica é, será que isso aqui é uma oportunidade de compra? Quem tem na carteira espera,
compra mais, vende. O que é que se faz em momentos assim? Esse é o nosso objetivo final aqui. E é justamente para nunca ter esse tipo de dúvida que a gente investe de forma sistemática aqui no clube. Basicamente seguindo um processo com etapas muito claras. Faça chuva ou faça sol, a gente respeita o que aquele processo diz. E aí no final você sabe exatamente se você tem que comprar ou você tem que vender um ativo. Por exemplo, se a gente quer saber se uma empresa está barata, depois de cair o preço, depois de subir o preço, a gente roda esses mesmos filtros aqui. Ó. A gente busca somente empresas com liquidez acima de 6 milhões de reais. A gente nunca olha para empresas que estejam no prejuízo, seja no último ano ou seja no trimestre recente. Além disso, a gente nunca olha para empresas que sejam voláteis, arriscadas demais, que balançam demais no preço. A gente entendeu, estudando o mercado, que empresas com alta volatilidade são as que menos entregam retorno no período futuro. E aí é óbvio, a gente decidiu retirar essas empresas da amostra. E aí depois disso, a gente começa a buscar empresas que estão entregando resultado, fazendo caixa, entregando o patrimônio líquido, só que o mercado não está descontando isso no preço. E é aqui que isso começa a convergir para as 3 ações que a gente está falando no vídeo de hoje. Por exemplo, a Klabin, eu te mostrei ali que ela deu prejuízo no primeiro trimestre desse ano. Então, a estratégia nem olha para uma empresa que está no prejuízo, entende? Ah, Felipe, mas pode ser que ela volte, pode ser que esse prejuízo vire lucro, e aí... Esse tipo de narrativa, ele não funciona com estratégia sistemática. Ou é ou não é. A WEG, por exemplo, segue a linha de uma empresa muito boa, mas muito cara. Ela aparece acima da posição número 100 no ranking das empresas mais baratas, estando distante ali das 20 mais baratas da bolsa, que são o foco de uma carteira para quem monta essa estratégia sozinho. E aí sobra o Banco do Brasil, que hoje aparece na posição número 25 da estratégia, estando ali quase muito barata. Ou seja, para o investidor que monta essa estratégia aqui na própria carteira, que só compra as 20 primeiras, é o processo que a gente sugere que você faça, o Banco do Brasil fica de fora por estar na posição número 25. A única exceção para isso é dentro do nosso próprio fundo de investimento em ações, onde a gente consegue trabalhar com um ambiente um pouco maior de ativos e com mais tecnologia fica mais viável refinar ainda mais a estratégia, o que não seria possível fazer diretamente como pessoa física. E aí, nesse caso, dentro do fundo, são compradas os 30 primeiros ativos, ou seja, exclusivamente para quem é cliente do clube e consegue pegar a estratégia um pouco mais refinada, com um pouco mais de potencial de retorno, aí o Banco do Brasil entra. Mas o resumo é que para quem faz a estratégia por conta própria, nenhuma das 3 está passando no ranking hoje. E aí você pode pensar, ah, Felipe, mas por que eu investiria assim? Não é melhor eu entender o que está para acontecer nas empresas e já me preparar para isso? Bom, o fato é que muita gente gosta de investir assim, né? Entendendo o negócio, vendo as projeções de futuro. Só que o fato é que essa linha de pensamento faz você muito mais errado que acertar. Enquanto que uma estratégia sistemática que te diz exatamente o que fazer, como a estratégia das ações mais baratas, teve uma performance de mais de 3.200%, quando comparado com o Ibovespa que subiu 600, a gente está falando aqui de 5 vezes mais retorno. Isso na própria estratégia simplificada, com 20 ativos, que a pessoa consegue fazer para a pessoa física comum. É uma média de quase 18% ao ano, comparado com menos de 10 do Ibovespa. E é claro que isso não comprova resultado no futuro, mas dá um cheiro muito forte que investir assim funciona e funciona muito. Então a gente segue esse caminho não para tentar ser mais esperto ou trazer a melhor estratégia do mercado, não. É muito mais para blindar o nosso próprio emocional, a nossa tentativa de ficar assim enviesando e tentando adivinhar o futuro com as manchetes que a gente vê sobre a economia e seguir um processo claro, comprovado, que diga sempre o que fazer com a nossa carteira. Inclusive, se você quer a nossa ajuda diretamente para investir com essa forma de investir mais sistemática, comprovada, que não dependa da tua emoção, do teu tempo, de você ser especialista em investimentos, aí eu te convido a participar de uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço onde a gente pega um especialista de investimentos aqui do clube para olhar para a tua carteira, só que de forma personalizada. Diferente de um vídeo aqui que é muito mais genérico. Ele vai olhar para o teu portfólio hoje para ver quais são os riscos que você pode estar correndo sem nem perceber e depois te entregar um novo plano de investimentos, que aí sim te mostra como investir melhor para você se aposentar às vezes 10, 15, 20 anos mais cedo. O que é que isso significa na tua vida? Imagina que você projeta se aposentar ali com 65 anos. O que é que significa você se aposentar 10 anos antes? 55, 52 anos. É isso que o poder de uma boa estratégia pode fazer por você. Então, se você quiser participar de uma sessão de consultoria, é totalmente gratuito mesmo. Clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo que a gente vai estar te esperando. Dito tudo isso, eu te mostrei o que é que está fazendo essas empresas caírem e como é que a gente gosta de tomar decisão aqui no Clube do Valor. Para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem similar a esse aqui do ladinho, clica e já continua assistindo a partir de agora. E eu, Felipe Almeida, te espero no próximo vídeo.